Mas, resumidamente, tá, gente? Bitcoin, a gente tem que estar um pouco mais atento, tá? Deixando bem claro isso aqui com vocês. Temos sim que estar um pouco mais atento no Bitcoin. Tudo bem que, como o Yuri comentou, né? Não, está recuperando. Só que será que não é uma recuperação para dar continuidade à queda? Independentemente dos dados que vão sair daqui a pouco, a gente opera o que está acontecendo, né? A gente tenta se posicionar na vantagem quando nós temos aí configurações principalmente gráficas, né, se confirmando. E o que nós temos? A gente tem uma baita de uma consolidaçãozinha. Eu poderia até incluir isso aqui na análise padrão, né, que seria meio que uma deriva, né? A gente pode pegar aí, e o Bitcoin está fazendo, né, uma deriva, e nessas condições aqui seria sim uma deriva de baixa, tá? Uma deriva de baixa, só que eu chamo a atenção, eu até falei, acho que disso ontem, que nós tivemos um movimento muito semelhante a esse aqui, né? Quando o Bitcoin estava fazendo essa movimentação de quase que, na verdade, quase que uma deriva, né? Na verdade, quase. Eita, rapaz, não estou conseguindo botar a linha certinha, mas ó, quase que como uma deriva, tá? Só que em tempos gráficos maiores, né? Opa, deixa eu acertar isso aqui. Em tempos gráficos maiores. Só que o que nós fizemos? Né? Nós fizemos uma máxima e recuamos muito forte. Só que não perdemos, né, no passado, regiões importantes. Então, eu posso acreditar, e não há problema nenhum nisso, de que o Bitcoin pode sim estar fazendo um movimento muito semelhante ao que ele fez em tempos gráficos maiores e em uma consolidação maior algumas semanas atrás. Só que, vamos lá, o risco aqui, vamos lá, qual que é o risco que a gente tem aqui? Se eu pego, né, e trabalho justamente com os níveis mais importantes, eu tenho a máxima que o Bitcoin fez nos últimos dias, $105.800, e tenho, né, um novo, por assim dizer, fundo local, que seria basicamente aqui os $100.600. Então, eu consigo trabalhar esse range aqui como sendo um range muito importante. Tudo bem que a gente deixa um pavio muito forte aqui, o que demonstra, de uma certa maneira, demanda, né, nessa região, quer dizer, interesse comprador nessa região. Então, a gente tem sim os compradores nessa região interessados em manter o preço um pouco mais alto, senão nós teríamos, de fato, dado continuidade a essa queda e teríamos sim buscado abaixo de $100.000, mas vocês percebam que a gente defendeu os $100.000. Porém, a gente não pode deixar de lado o fator anatomia do gráfico. Então, na anatomia do gráfico aqui, o que nós temos? Nós temos continuidade de topos e fundos ascendentes, só que nesse exato momento nos acende, né, o seguinte alerta: nós perdemos, né, um nível importante, que justamente seria esses $103.000 aqui, que pode ser categorizado como uma mudança de caráter de alta para baixa, ainda mais que nós tivemos uma certa dificuldade do preço dar continuidade ao seu movimento anterior, que é o movimento de alta. A gente percebe que o Bitcoin, ele sim está fazendo, no curtíssimo prazo, uma mudança de característica com intenção. A gente não tem aí uma mudança, né, de característica de alta para baixa. Se a gente pega aqui, ó, desde lá de baixo, só para vocês entenderem, né, a anatomia aqui, a gente continua, né, fazendo topos e fundos ascendentes, só que nesse momento que a gente fez essa quebra aqui para os $100.000, a gente faz uma quebra na estrutura de alta que nós estávamos a ter aí. E agora a gente consegue trabalhar com níveis, né, de Fibonacci, ou se você gosta de trabalhar com média ou com outras coisas, mas eu gosto de trabalhar com os níveis de Fibo. Perceba que a gente está encostando nesse exato momento, o Bitcoin encostou nesse exato momento numa região muito importante de Fibonacci. O que eu teria em mente aqui agora? Aqui, ADM, seria uma região para a gente pensar em vendas? Sim, seria uma região para a gente pensar em vendas. Por quê? O risco, ele está barato. Por quê? Caso você esteja errado, ou caso estejamos errados na análise, e isso faz parte da vida do trade, né? Quem quer fazer trade tem que estar disposto a isso. Peraí, eu posso estar errado, ou melhor, a minha análise ela pode se invalidar. Sim. Então, eu trabalharia, né, bem de leve aqui
operações, ou procuraria, né, oportunidade de shortar o Bitcoin nessa região. Ah, mas se continuar subindo? Pessoal, como eu falei, a gente trabalha com probabilidade, a gente não trabalha com certezas, mas jogando ao nosso favor, nós teríamos isso. Eu, particularmente, gostaria muito que o Bitcoin desse uma parada justamente nessa região, provavelmente isso aconteça, a gente parasse nessa região, criasse, né, a liquidez necessária, ou fazendo aqui um movimento lateral, ou até mesmo fazendo um movimento de bandeira, né, o pessoal que gosta de operar bandeira, para depois a gente realmente buscar regiões que eu considero muito mais interessantes, que é o 61, como já está ali bem marcado ali, tá? A gente está bem próximo aqui do 61 de Fibo, não encostou, mas estamos bem próximos, e isso demonstra de uma certa maneira que nessa região há sim um interesse em travar de uma certa maneira o preço. E se eu pego inclusive um perfil de volume e a gente traça esse volume, provavelmente o volume está bem ali em cima. Ó, o maior nível de volume, né, de negociação do Bitcoin desse topo, né, aqui até esse fundo aqui, foi justamente aqui. Então, aqui nós tivemos a maior concentração de volume, nos 104.200 dólares. Então, fica muito interessante a gente pensar em shorts aqui. Só que eu gostaria de trabalhar um short aqui com uma menor quebra de estrutura aqui, né? Um movimento semelhante a esse. A gente vai lá, encosta nas regiões importantes, mitiga, né, ordens talvez que estejam nessas regiões aqui, ou talvez até mesmo pessoas, armadilhar pessoas que entrem talvez no long, né, acreditando que o mercado vai continuar sua alta e que está tudo bem também. Se o mercado continua sua alta, ficaria muito feliz disso acontecer, porque independente se o mercado está subindo ou caindo, o objetivo sempre é fazer ou tentar fazer lucro, mas eu ficaria muito assim inclinado, pessoal, a ficar atento aqui justamente nessa região. Estamos sim numa região importante, de, por assim dizer, até mesmo decisão do Bitcoin. Podemos estender sim essa alta até os 104, ou no melhor dos cenários, se a gente percebe aqui, a gente tem a máxima da semana anterior, que está justamente aqui, ó. A máxima da semana anterior está aqui nos 105 mil cravados, tá? Então, na semana passada, a máxima que nós fizemos foi justamente nesse high aqui, né? Que seria uma máxima que obviamente deu até mesmo o rompimento ali da continuidade. Então, ficaria muito inclinado nessa região. E como eu já expliquei, se o Bitcoin continua subindo, a melhor probabilidade, ou melhor, o melhor cenário que seria você estopar acima dos 106 mil dólares, ele seria a coisa mais inteligente a ser feita. Nós fizemos aqui, né, eu posso considerar que isso aqui foi também uma mudança de caráter inicialmente, com uma certa intenção, o que de uma certa forma enfraquece, e a gente precisaria, como eu já expliquei, né, talvez trabalhar com um pouco mais de confirmação, talvez uma quebra de estrutura aqui em cima ficaria mais interessante, talvez entrar a limite aqui. Não vou entrar a limite porque o ADM falou que essa aqui é uma região importante e que é quase certo de eu fazer uma operação de short aqui com muito sucesso. Não, eu gosto de trabalhar muito com confirmação, então eu poderia pegar de 30, descer para um gráfico de 15, de 5 minutos e fazer ali o alinhamento disso e pegar talvez uma reversãozinha, um padrãozinho de reversão dentro dessa região. O que fica claro é, como eu já expliquei, que aqui sim é uma região importante. Porém, aqui embaixo, não tão distante, a gente consegue ter também algumas evidências aqui na parte inferior que nós podemos pensar em fazer compras. Por quê? Se o preço defendeu os 100.600 dólares, eu posso simplesmente reduzir o time frame, né, do gráfico e tentar trabalhar regiões importantes. Então, a gente tem um movimento interessante, onde a gente pode trabalhar, inclusive, desse fundo até supostamente o topo formado. Vamos imaginar, hipoteticamente, que o preço realmente deu uma pequena parada aqui. A gente pode tentar trabalhar uma recompra justamente nessa região, uma vez que o preço faz uma mínima, né? É um low e low. Né? A gente sobe, volta aqui, segura o preço, fazendo uma máxima, uma mínima mais alta que a anterior. A gente faz mais um movimento, quebrando, inclusive, né, um topinho anterior. Assim, se você está pensando em compras, eu pensaria em compras aqui
nessa faixa de preço, entre 102.300, no melhor, assim, até os 101.900 dólares. Quem sabe para pegar mais um movimentinho de alta, tá? Então, eu trabalharia dessa forma aqui. Pensaria em compras aqui embaixo, né? Ou trabalharia com confirmação, ou trabalharia com entrando ao risco mesmo. E sim, o seu stop deveria estar abaixo de 101.400, é o que eu faria aqui, né? Quando o preço chegar aqui, na verdade não é o que eu faria, não, é o que eu vou fazer caso o preço se movimente aqui para a região dos 102.300 dólares. É aqui que eu pretendo agir com uma compra, se realmente dermos essa oportunidade. E em cima, espero trabalhar com vendas caso o preço se incline a justamente essa região aqui de cima. Lembrando que a gente pode caracterizar aqui uma ineficiência justamente dentro da máxima da semana anterior, nos 105 mil dólares, a gente deixou uma pequena ineficiência, demonstrando o seguinte, que esse movimento que startou essa queda até aqui embaixo, ela sim foi startada por grandes ordens, pelo simples fato de a gente deixar essas ineficiências, faz com que a gente acredite nisso, tá bom? Então, é isso que eu colocaria, né, em pauta aí nesse primeiro momento no Bitcoin. Fiquem atentos, porque sim, quebramos de curto prazo, né, a estrutura de alta, né, se a gente pega aqui, se a gente trabalha toda essa região, a gente sim quebrou a estrutura para baixo, e essa volta pode ser apenas um pullback, né, para a gente dar continuidade, quem sabe, a um movimento um pouco mais abaixo. E lembre-se, né, o Bitcoin subiu muito forte. Toda essa participação de 93 mil até os 105 mil dólares, principalmente em toda essa região aqui, ela foi patrocinada pelo institucional. Ela não foi patrocinada somente pelo varejo. O varejo não consegue fazer essa movimentação muito forte, tá? Não consegue. Ele participa junto, ele está junto, mas quem faz essas quebras, quem deixa, inclusive, esses candlesticks, né, com marcas, né, institucionais, tá vendo essas regiões verdinhas aqui, são ineficiências. Quer dizer o seguinte, o preço se movimentou muito rápido, tá? O preço se movimentou de forma agressiva. Então, aqui há sim interesse, né, interesse institucional de grandes ordens comprando, tanto é que você vê que o preço se movimenta muito forte. Então, eu ficaria de olho nessas regiões. Tanto é que, ó, o preço, aqui a gente teve uma pequena ineficiência aqui. Você vê que o preço parou antes, né, dessa ineficiência, tá? Bem antes, né, bem próximo dela. Então, a gente percebe que aqui a gente tem, né, dinheiro inteligente, né? A gente tem smart money, a gente tem pessoas interessadas em tentar manter aí o preço. Mas eu ficaria muito inclinado a ficarmos justamente de olho nisso. A gente pega aqui, a gente tem toda também uma estrutura, né? Isso que é esse movimento até, deixa eu só apagar isso aqui, até justamente aqui, né, desse fundo e desse topo, a gente tem toda uma característica, né, de aqui onda 3, finalizando aqui a gente pode ter sido uma onda 4, e aqui a gente está justamente fazendo a tentativa para um ABC, enfim, a onda 5 aqui em cima também. É o que eu estou vendo aqui no Bitcoin. Eu vejo mais probabilidades, tá? Jogando aqui limpo com vocês. Eu vejo mais probabilidade de a gente pensar em shortar do que em longar aqui nesse exato momento, tá? É o que eu estou enxergando aqui no Bitcoin.